Aquela noite de terror até hoje não sai da minha cabeça. Eu escapei da morte certa por um triz e hoje decidi relatar a minha história, sinistra e cabulosa, para todos desse canal. Sou um ex-militar, me retirei da polícia aos 38 anos de idade devido a uma lesão nas costas causada por um acidente de moto no ano 2000. Depois de 15 anos de serviço, trabalhando em uma capital, eu estava cansado da vida naquela metrópole, da rotina exaustiva de prender bandidos e eles serem soltos logo a seguir, de separar briga de vizinhos e das noites mal dormidas. Também tinha passado por um sofrido divórcio há pouco tempo. Eu precisava relaxar a mente, acabar com meu estresse e retomar a minha saúde mental. Foi então que, ao ler o jornal, encontrei uma oferta irresistível. Um sítio isolado no interior do estado, a um preço muito abaixo do mercado. Após entrar em contato com o proprietário, decidi que se eu gostasse da propriedade, eu não ia perder aquela pechincha. A oportunidade de viver longe da agitação da cidade era tentadora, e após conhecer o sítio, não hesitei em adquirir o lugar por praticamente a metade do preço. A primeira vez que pisei naquelas terras, o cheiro de terra molhada e o som da natureza me envolveram. Era um verdadeiro recanto no interior. Achei estranho um lugar daqueles tão barato, mas se eu perdesse aquela oportunidade, provavelmente eu não acharia outra igual nunca mais. Os antigos donos do lugar eram um senhor com a sua esposa. Eles disseram que estavam vendendo barato, pois queriam vender logo, para inteirar o dinheiro e comprar a sua casa na cidade, pois ele e sua esposa viviam meio adoentados e precisavam ficar mais próximos dos seus filhos. Eu até pensei, eu querendo sumir da cidade e tem gente querendo sair do mato para morar lá, vai entender. Os primeiros 2 anos naquele lugar foram de muita alegria e uma paz imensa para mim. O sítio era afastado da cidade grande, mas a cerca de 11 quilômetros de lá tinha um grande povoado onde eu comprava as coisas da minha necessidade. Inclusive, fiz muitas amizades naquela região. Uma certa noite, fui nesse povoado em uma festa junina. Lá conheci uma mulher encantadora. Ela tinha uns 20 e poucos anos e era uma loira bonita demais da conta. Depois de um tempo conversando, ela disse que era solteira e a nossa conexão foi imediata. Voltei outras noites no povoado durante aquele período festivo e não demorou e começamos a nos relacionar. Os olhos daquela mulher transmitiam uma doçura que me cativou e logo nos envolvemos em um romance apaixonado. Em uma determinada noite, a moça me disse que morava em um sítio e, para a minha surpresa, não ficava muito longe do meu. Fomos no meu carro para a casa dela e a mesma morava sozinha, porém seus pais moravam em uma casa a 400 metros nos fundos do sítio. Passei muitas noites intensas e inesquecíveis nos braços daquela mulher. Até que um dia, conversando na estrada com um colega de outro sítio, ele me disse que a mulher que eu estava me relacionando já foi casada com um homem metido a brabo e brigador. Esse ex-marido dela também tinha fama de virar bicho, apesar de ser só boatos, ele falou. O meu colega relatou que aquele cara mal encarado tinha desaparecido há uns 7 anos, mas que agora ele estava de volta. O povo deu notícias daquele sujeito lá no povoado após muitos anos da sua ausência, falou o rapaz. Depois que o maldito retornou, uma misteriosa fera vem matando várias criações e atormentado os moradores de sítios e chácaras da região. Muitos sitiantes venderam suas terras a preço de banana e foram embora para a cidade. Tome cuidado, disse o jovem.
Certamente, ele pode querer fazer alguma coisa com você. Ele era muito obcecado e tinha muitos ciúmes daquela mulher. Agradeci o rapaz pelo aviso, disse que ia ficar ligeiro e segui para a minha casa. Outra noite, quando eu indaguei a moça sobre a conversa que o rapaz havia me dito, ela confirmou que já morou junto com o tal sujeito no passado e que o mesmo tinha desaparecido no mundo há alguns anos e que ela não tinha notícias da volta do mesmo. Em um determinado dia, eu estava em uma feira que acontecia aos sábados no povoado. Naquele dia, havia uma multidão na feira comprando as frutas. Eu comia um pastel, acompanhado com um ótimo caldo de cana, tranquilamente em uma barraca, quando eu desconfiei que um certo sujeito me observava discretamente no meio dos populares. Qualquer outra pessoa não teria notado aquele detalhe, mas devido à minha antiga profissão, eu era expert em detectar esse tipo de situação. Fingi que não notei e fui para o lado extremo da feira e vi que o mesmo homem continuava a me observar ainda mais de longe. Depois, ao perguntar disfarçadamente a conhecidos quem era o tal homem, eles revelaram que o sujeito era o ex da mulher que eu estava saindo. A partir desse momento, eu fiquei em alerta. Eu dificilmente demorava muito tempo naquela comunidade, porém aquele dia eu fiquei por ali até tarde da noite. Quando fui embora, não demorou muito e começou a chover, e quando eu já estava a poucos quilômetros do meu sítio, havia um tronco no meio da estrada e não tinha como o carro passar. Na hora eu pensei que podia ser uma armadilha de algum ladrão, mas não tinha jeito. Saquei a pistola, peguei a minha lanterna e desci. Enquanto isso, uma chuva fina caía sem parar. Retirei aquele tronco pesado para o lado e nada de excepcional aconteceu. Entretanto, quando eu me virei e ia entrar no carro, só vi aquele imenso lobo negro em duas patas, emparelhado com o automóvel. Agora, imaginem o susto e o medo que eu fiquei. Quando eu bati a lanterna na cara daquilo, aquela besta rosnou e colocou aquelas mãos asquerosas na frente daqueles amedrontadores olhos vermelhos. A luz incomodava muito aquela criatura. Eu não quis esperar aquele monstro me atacar para tomar uma atitude. Dei uns 3 tiros naquilo, que se embrenhou rapidamente na escuridão e sumiu. Saí cantando pneu e passei a noite pensativo. A visão daquela besta era algo inacreditável. Não podia ser verdade, mas infelizmente aquilo foi um fato. Não tinha como negar. Será que aquela fera era o tal ex da minha namorada? Fiquei imaginando. Como em interior, os boatos correm rápido. Depois de uns dias, fiquei sabendo que aquele homem que me observava na feira havia sido ferido por alguns disparos há algumas noites. Entretanto, o mesmo se recuperou surpreendentemente rápido. Mas a causa dos tiros, os populares não souberam informar. Quando eu contei aquele meu encontro cabuloso com a fera para a moça, ela ficou estarrecida, me abraçou forte e começou a chorar. Ela disse que morria de medo de me perder. Eu questionei ela sobre essa história do seu ex virar bicho, e ela disse nunca ter suspeitado de nada. Passei aquele dia na casa da mesma e ela não me deixou ir embora. Quando a noite chegou, ela preparou um jantar todo especial para a gente e até pegou um vinho já antigo entre muitos que tinham na sua estante. Aquela noite foi muito alucinante e bastante intensa. O desempenho daquela bela garota era absolutamente matador. Eu, já quarentão, fiquei com medo de ter um piripaque. Mais tarde, dormi como um anjo, e quando foi de madrugada,
Acordei e a garota não estava do meu lado. Tentei voltar a dormir, mas o sono sumiu. Como a mulher não voltava, me levantei e fui ver onde ela estava. Para a minha surpresa, a casa estava toda arreganhada e nem sinal da bela jovem. Nessa hora, uma brisa fria entrava pela porta da sala, apaziguando o intenso calor de mais cedo. Olhei no quintal e nada. Fechei a porta, liguei a televisão e fiquei por ali para ver se o sono voltava. Fiquei preocupado com a garota, pois não era prudente ela sair à noite, com aquela fera rondando pela escuridão. No dia seguinte, eu fui acordado com um beijo no rosto pela garota. Ela chegou bem cedinho, tomou banho, fez café e eu nem tinha visto. Questionei a mesma sobre onde ela tinha ido e ela disse que passou a noite na casa da sua mãe, que estava doente. Ela disse que fazia isso às vezes e que provavelmente também sairia quando desse mais tarde nas noites seguintes, naquela semana, pois a sua querida mãe ainda não havia se recuperado. Levantei para ir para o meu sítio, mas a mulher disse que eu voltasse à noite à casa dela para a gente repetir a dose. Fui embora e passei o dia ansioso para rever aquela mulher maravilhosa. Retornei para a sua casa à noite, e a cena foi igual à da noite anterior, inclusive a saída da moça. Na noite seguinte, igualmente. Eu comecei a ficar incomodado com as saídas noturnas daquela moça. Uma teoria começou a se instalar na minha cabeça. Não estaria aquela mulher saindo para se encontrar e passar a noite na gandaia com o seu ex-marido? Será que eu estava sendo corno? Na quarta noite, após o nosso expediente de luxúria, eu fingia que bebia do vinho, mas jogava tudo pela janela quando a moça ia para a cozinha. Logo depois, eu me deitei e fingi que dormi. Não demorou 5 minutos e a mulher abriu a porta e saiu. Eu me levantei e olhei em direção da porta e vi a garota pegando a estrada na direção oposta da casa da sua mãe. Como ela estava de roupa branca e aquela semana era de lua cheia, eu via o vulto da mesma sem dificuldades. Segui a moça por vários quilômetros, vestido com a minha roupa tática preta, estrategicamente utilizada para me ocultar naquela noite clara. Na minha cintura, a minha inseparável bereta me fazia companhia, juntamente com uma potente lanterna importada. Depois que eu vi aquela fera demoníaca, eu estava com medo de andar à noite, coisa que eu jamais tive na vida, mas a minha curiosidade em saber para onde aquela garota ia todas aquelas noites era maior. Após cerca de mais de 1 hora, a moça entrou embaixo de uma árvore, onde os gados ficavam durante o dia para se protegerem do sol. E nessa hora eu pensei, o maldito ex dela deve estar esperando a mesma embaixo dessa árvore. Nessa hora, eu cerrei os meus dentes de raiva. Após uns minutos, escutei os gemidos característicos daquela mulher, e naquele instante, o meu ódio só aumentava. Me aproximei daquela árvore por trás da cerca de um curral, sem fazer o mínimo barulho, e quando eu cheguei mais perto, para a minha surpresa, vi que aquela moça se contorcia no chão. Entretanto, a bandida estava sozinha. Eu pensei que ela estivesse passando mal, pois os gemidos agora eram horripilantes. Eu já ia me dirigir até a mesma, mas quando eu vi aqueles olhos vermelhos feito brasa, eu estremeci todo de terror. Em seguida, todos os ossos daquela mulher começaram a estralar. Aquilo era horrível demais para uma pessoa só. Fiquei na dúvida se atirava, se tentava sair dali sem ser notado ou se abria o pé na carreira. A certeza que eu tinha era que a minha doce amada estava se transformando em uma abominação dantesca. Inesperadamente,
aquilo deu um uivo extremamente agudo, que foi respondido por outro a uns 300 metros de distância, eu imagino. Naquela hora, eu tremia mais que vara verde e perdi a coordenação motora das minhas pernas por alguns segundos. Eu era só a sombra do homem cético e corajoso que eu sempre fui, até ali. A mulher começou a falar umas coisas com uma voz grossa e incompreensível, mas eu entendi quando ela falou: "Venha cá, meu amor." Não sei se ela falou foi comigo ou com o outro monstro que uivou. O instinto de sobrevivência falou mais alto e foi aí que minhas pernas firmaram e eu saí em disparada na carreira. Contando assim, parece que foi demorado, mas isso tudo aconteceu em pouquíssimo tempo. Quando eu tinha corrido aproximadamente uns 100 metros, ouvi outro uivo, e de repente as duas feras ficaram dando aqueles uivos amedrontadores alternadamente debaixo daquela árvore, ou seja, a segunda fera tinha se aproximado do lugar que a mulher estava. Demorei a achar uma boa árvore para eu me abrigar e acabei subindo na primeira que eu vi pela frente. Era uma árvore não muito alta e um pouco fina, mas era melhor do que ficar no chão, com aquelas duas feras sanguinárias por ali. Quando eu subi naquela árvore, não deu 30 segundos e aquelas duas bestas chegaram com tudo se jogando contra a árvore que eu estava e rugindo alto feito um leão feroz. Quando eu acendi a lanterna, a visão daquelas feras era algo absolutamente demoníaco. Um dos monstros ainda estava vestido com partes das roupas da mulher e parecia não estar totalmente transformado. Já a segunda fera era maior e eu não tinha dúvidas que era a mesma que havia aparecido para mim naquela noite de chuva. Eu meti bala naquelas aberrações, acertei alguns tiros, mas aquelas bestas eram excessivamente rápidas, recuavam e apareciam de repente, e a minha munição foi diminuindo até acabar, pois o carregador só tinha 8 munições, pois eu não tinha ido na cidade grande comprar mais das mesmas, já havia algum tempo. Aqueles cães do inferno eram muito resistentes, pois apesar de feridos com no mínimo uns 2, 3 tiros cada um, ainda continuavam a trombar na árvore que eu me encontrava e por várias vezes eu quase caí. Os pulos que aquelas aberrações davam só não me alcançavam por muito pouco. Fiquei imaginando que eu passei muito perto de morrer, pois se aquela fera me pegasse de surpresa no chão, quando eu estava seguindo a mulher, era o fim da linha para mim. Eu seria só mais um, que a onça levaria a culpa de ter devorado. Fiquei refletindo que talvez naquela noite, aquele casal monstruoso provavelmente iam atacar a casa, enquanto eu estivesse dormindo e eu seria presa fácil, pois as portas da casa sempre ficavam abertas quando aquela mulher saía. Quando o sol estava perto de raiar, os 2 lobisomens deram uns uivos estridentes e continuavam a me encarar com seus olhos cor de sangue. Aqueles seres amaldiçoados só foram embora depois das 5 da manhã. Eu nunca tinha ficado tão feliz em ver a luz do sol como eu fiquei naquela manhã, pois eu escapei por pouco. Até hoje eu moro no mesmo sítio e desde aquela noite eu espero aquelas bestas voltarem. Só que dessa vez eu estou com um arsenal muito mais pesado, mas até agora aquele casal de lobisomens não deu mais sinal de vida. Boa noite.